é o fim da saga Star Wars, como nós conhecemos. Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? O meu nome é Lourenço e, galera, tá rolando uma polêmica aí nas últimas semanas e eu não ia fazer um vídeo sobre, né, falando isso, mas, assim, o assunto ele tá indo e tá voltando, então, assim, eu quero tomar um partido nessa discussão, né, se é que a minha opinião, a minha ideia serve para alguma coisa, mas eu tô fazendo isso não para ter view, mas sim como um fã de Star Wars, como alguém que realmente gosta pra caramba da saga. Bom, eu tô dedicando o canal, né, a essa saga que é simplesmente sensacional, né, a saga da minha vida, e assim, cara, eu quero falar um pouco mais sobre isso, que é o seguinte, é a questão do reboot, né? Mas não o reboot qualquer, o reboot da trilogia clássica, uma das trilogias mais perfeitas assim do cinema, junto com talvez De Volta ao Futuro, Senhor dos Anéis, Poderoso Chefão, enfim. Vou discutir aqui com vocês um pouco mais sobre isso. É inevitável dizer que Star Wars mudou a maneira como nós vemos o cinema e continua mudando com as séries que estão vindo. Foi um filme que marcou gerações e é uma saga que, apesar de tem pessoas que não assistem, que não acompanham, as pessoas conhecem o Darth Vader, as pessoas conhecem o Baby Yoda, as pessoas veem o Stormtrooper, por mais que não tenha assistido Star Wars, ela já raciocina, aquilo lá é de Star Wars. Vários desenhos, filmes que possuem uma espada laser, que tudo é baseado, tudo é inspirado no que Star Wars foi. E a gente sabe que Star Wars também, por trás dele, ele tem uma inspiração gigantesca, né? George Lucas, ele se baseia em filmes de faroeste, ele se baseia em filmes do Akira Kurosawa, ele se baseia em livros de ficção científica, como Duna, por exemplo, do Frank Herbert, tem muita referência que ele faz a Duna. O mais clássico de todos, né, que é a famosa Jornada do Herói, do Joseph Campbell, que conta toda a trajetória do Luke Skywalker. E assim, cara, a trilogia clássica, Star Wars em si, tem uma bagagem muito grande, mas muito grande mesmo. E aí, o que aconteceu nessas últimas semanas? Em um evento, né, perguntaram pro diretor Matthew Vaughn, que foi o diretor que dirigiu X-Men Primeira Classe, né, que é um filme que eu gosto pra caramba. Eu sinceramente acho que quando começaram a contar, né, sobre os X-Men no passado, eu acho que começou muito bem. Um Dias de Futuro Esquecido também é um filme que eu simplesmente adoro, né, e assim, cara, ele fez algo realmente muito bom com o X-Men Primeira Classe, né, algo bem bacana mesmo. Só que perguntaram pra ele se ele iria dirigir algum dia Star Wars, e ele falou o seguinte: se a trilogia clássica for rebootada, então eu me interessaria em dirigir ela. E aí que vem o burburinho, e aí que vem a internet indo e falando sobre isso tudo. Como eu disse, né, nós estamos falando de uma saga enorme, gigantesca, que começou tudo lá em 1977 com Star Wars, Uma Nova Esperança, e que, assim, até hoje essa saga continua, né? Recentemente terminamos Ahsoka, né? E ela ainda continua nos livros, ela continua nos games, ela continua nos quadrinhos. Então, assim, você rebootar toda uma trilogia clássica, todo um início de um universo, é realmente algo muito complicado. Recentemente, em Ahsoka mesmo, teve a ideia de que a Ahsoka poderia rebootar algumas coisas dentro do universo Star Wars. E isso já deixou os fãs simplesmente surtados, né? Por que vai rebootar tal coisa? Né? Por que vão refazer algo que já foi feito há alguns anos atrás? Então aí que a gente entra nessa discussão de: é necessário rebootar Star Wars? É necessário começar todo esse universo e de novo? A minha opinião é claro que não tem o porquê fazer isso. Porque, assim, por mais que ultimamente a Disney tenha sido muito duvidosa, né, com as suas produções, esse é realmente um medo que está sendo colocado nos fãs, né? E quando eu falo das produções duvidosas, eu não estou falando só do universo Star Wars, estou falando do universo Marvel, estou falando da Pixar, que, assim, tem surgido filmes muito bons, né, filmes ok, mas também tem surgido muita porcaria. Essa que é a verdade.
Isso, como eu disse, nos 3 universos, né? Na Pixar, na Lucasfilm, na Star Wars e na Marvel. Então, assim, por conta dessas produções bem ruins que têm surgido, né, por conta de algumas decisões em que a Disney tem tomado nessas produções, que aí a gente tá vendo essa questão de que não duvida nada, sabe? Não colocamos a mão no fogo de que a Disney não irá fazer isso. E uma das coisas que eu mais falo, né, que eu gosto pra caramba do universo Star Wars, é essa questão de expansão, onde você pode explorar personagens incríveis em momentos diferentes ou em momentos semelhantes, só que com uma abordagem totalmente diferente. Um exemplo disso é o Mandaloriano. Mandaloriano, que era um personagem que ninguém conhecia no universo Star Wars. Na verdade, foi um personagem que foi logo introduzido para séries. Olha só a produção que ele tá. Por mais que existem as polêmicas sobre a 3ª temporada ter sido boa, ter sido ruim, ele ainda assim se tornou um personagem conhecido. E ele foi um personagem que começou literalmente do zero. A única coisa que colocaram nele foi: ele faz parte do universo Star Wars, mas ele começou do zero. Isso não só nos filmes e nas séries, mas nos quadrinhos e nos livros também. Por exemplo, Alta República, que a Alta República tem feito grande sucesso, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, em questão dos livros. O próprio jogo de Star Wars Jedi Fallen Order foi, assim, é um sucesso mundial. Então, assim, o universo Star Wars é um universo rico, é um universo extenso que dá para você explorar muita coisa sem mexer, digamos assim, na linha do tempo principal. E vamos lembrar também que, na verdade, a Disney meio que já fez um reboot de Star Wars quando eles compraram a Lucasfilm, que tudo que foi produzido da Velha República, da Nova República, do Legacy, do Starkiller, da Mara Jade, foram tudo pro limbo, né? Viraram tudo Legends. Então, qual que seria a melhor saída para caso queiram fazer uma nova trilogia? Seria fazer como se fosse um universo What If, um universo à parte. Como? Por exemplo, apesar da DC estar muito atrasada, né, em relação à Marvel com o seu universo compartilhado, o James Gunn ele apresentou uma ideia que foi a ideia que eu mais gostei assim, desse universo, que é o selo DC Elseworld. Que o selo DC Elseworld vai ser filmes como Coringa, o Batman do Matt Reeves. Então são filmes que vão ser separados do universo tradicional, só que eles vão ter esse selo DC Elseworld. E por que não fazem a mesma coisa com Star Wars? Poderiam fazer um What If de Star Wars, né? Por exemplo, o que aconteceria se o Luke fosse para o lado sombrio? Ou o que aconteceria se o Qui-Gon Jinn não tivesse morrido e tivesse treinado o Anakin no lugar do Obi-Wan? Então, assim, eles poderiam fazer... Nós já temos o Legends como selo de Star Wars, então eles poderiam fazer um selo Star Wars Legends para produções que não têm a ver com o cânone principal. Eu acho que essa seria a melhor saída para o universo Star Wars. Isso daria oportunidade para eles não só criar linhas do tempo alternativas, né, histórias diferentes, como também uma liberdade criativa muito maior. Imagina só a gente poder rever a Mara Jade, rever o Starkiller. Imagina só que bacana se por um acaso a gente acabasse vendo que em vez do Luke ter derrotado o Imperador, fosse a Leia que tivesse derrotado, se o Luke tivesse caído para o lado sombrio e a Leia tivesse que assumir o posto de Jedi. As possibilidades assim de fazer isso são infinitas. E como eu disse, essa para mim seria a melhor saída, seria bem melhor do que simplesmente vamos rebootar a trilogia clássica. Porque fazendo isso, a gente sabe que o Luke não vai ser mais o mesmo, o Han Solo não vai ser mais o mesmo, o Darth Vader não vai ser mais o mesmo. Pô, o Darth Vader é o maior vilão da cultura pop, né? Então não tem o porquê rebootar essa trilogia. Como eu falei, eu gosto pra caramba do X-Men Primeira Classe, gostei do que o Matthew Vaughn fez nele, mas sinceramente, ele viajou legal. Mas comentem aí qual que é a sua opinião sobre esse comentário, sobre esse reboot da trilogia clássica. Lembrando que não tá confirmado que vai fazer esse reboot, mas assim, como eu falei, né, pelas produções e pelas coisas duvidosas em que a Disney está fazendo, a gente acabou tendo um pé atrás com ela e a gente está achando que talvez isso seja possível aos olhos da Disney, né? Mas espero que não, espero que a Disney seja bem esperta quanto a isso. Mas é isso aí, pessoal, eu vou indo nessa.
E comentem aí abaixo o que vocês acham sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever e de deixar seu like aqui no canal, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco volto com outro vídeo. Fui!